Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 10, o Calvário, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Nesta aula nós vamos conversar a respeito do Calvário, crucificação e ressurreição de Jesus. Vamos trazer uma análise pautada na doutrina espírita, nos princípios que norteiam o espiritismo. Primeiro tópico, o Calvário de Jesus. O Calvário de Jesus começa quando ele é aprisionado no Getsêmani, Horto das Oliveiras, no momento em que orava na companhia de Pedro, João e seu irmão Tiago. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 41, e Evangelho de João, capítulo 18, versículos 1 a 11. Nesse momento, os soldados e oficiais romanos chegam acompanhados de sacerdotes, assim como do apóstolo Judas Iscariotes. Este se aproxima do mestre, beija-o na face para ser identificado pelas autoridades presentes. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 48. Em seguida, a prisão de Jesus, os apóstolos se revelam apreensivos, temendo que alguma coisa ruim poderia lhes acontecer. Pedro, inclusive, nega conhecer Jesus quando por 3 vezes é inquirido, conforme Jesus tinha previsto. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62, e Evangelho de João, capítulo 13, versículo 38. A negação de Pedro traz uma importante lição. A negação de Pedro retrata a inferioridade, retrata nossa condição espiritual. Quando nos deparamos com as lições do Cristo, ficamos maravilhados. Mas quando somos convidados a verdadeiramente aplicar essas lições, a nos apresentar perante a sociedade, perante o próximo, como cristão, nós aí negamos Cristo. Deixamos de aplicar aquilo que ele ensinou, deixamos de nos posicionar como seguidor do Cristo. Então, a atitude de Pedro reflete tão somente a atitude daqueles espíritos que ainda não avançaram na cadeia evolutiva. E assim somos todos nós. Todos nós somos diariamente convidados a confirmar Cristo. Mas, vez por outra, nós falhamos. Nós negamos aquilo que Cristo nos ensinou, deixando de cumprir, deixando de praticar os ensinamentos de Jesus. E se por um lado temos a negação de Pedro, por outro temos a exemplificação de Jesus. O Calvário e a crucificação demonstram a excessitude, a grandeza do Espírito de Jesus, que em nenhum momento exterioriza comportamentos inferiorizados, não exterioriza revolta, não exterioriza raiva, nem ódio, muito pelo contrário, a todo momento exterioriza o amor, o perdão, a indulgência. A jornada de Jesus do Calvário à crucificação traz para todos nós a lição de que, quando nós enchemos nosso coração de amor, somos capazes de atravessar os momentos mais difíceis. É por isso que, na obra Boa Nova, Humberto de Campos relata os momentos que os discípulos se depararam com a prisão de Jesus. Aquilo foi um choque, foi um baque muito grande para esses discípulos. E eles então viram Jesus não só aprisionado, humilhado, mas se depararam com uma condenação que era muito grande. Era uma condenação que para eles significava que todos aqueles que seguissem o Cristo teriam um destino cruel. Eles então começaram a arrefecer, a fé deles
foi combalida, foi abalada por essa situação. Somente a ressurreição do Cristo faria restaurar a fé daqueles discípulos. Humberto de Campos então mostra, desde ali do momento da prisão, os últimos discípulos que estiveram com Jesus foram João e Pedro. Pedro, logo depois, tomado de medo, nega Jesus. Enquanto isso, Jesus era atacado, julgado, condenado, humilhado, massacrado. O único discípulo que ainda se apresentou ao lado do Cristo foi João, que no momento da crucificação estava junto de Maria. Apesar disso tudo, apesar de se encontrar abandonado por seus discípulos, Jesus em nenhum momento reclamou. Jesus tomou sua cruz e seguiu a jornada que se apresentava para ele. Mas ele seguiu essa jornada externando o amor e o perdão. Mas não é só isso. Jesus, ele exemplifica ainda a fidelidade a Deus. Ele se mantém firme, seguindo os desígnios do alto. Enquanto Jesus seguia firmemente o desígnio de Deus, por outro lado, os discípulos se apresentavam temerosos, amedrontados. Por isso, quando Jesus ele se reapresenta através da ressurreição, é que ele restaura a fé daqueles que o seguiam. Na manhã seguinte, Jesus é levado à presença de Pilatos, o governador romano da Galileia, para ser interrogado. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 2 a 15. Antes da crucificação, os soldados conduziram Jesus ao pretório, no interior do palácio governamental, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a impuseram. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 16 a 20. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si, e com os escribas diziam: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desce agora da cruz para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 29 a 32.
Um dos malfeitores que, suspensos à cruz, insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça pagarmos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Tópico 2. A crucificação de Jesus. Prosseguindo com os relatos do Evangelho, vimos que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 20. Depois da crucificação, os soldados repartiram entre eles as vestes e a túnica de Jesus. Ora, a túnica era inconsútil, peça inteira, sem costura. Disseram entre si: Não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre elas, para ver de quem será. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 a 24. Após a crucificação, alguns judeus, não querendo permanecer mais tempo ali, porque era dia da preparação da Páscoa, pediram a Pilatos para autorizar quebrassem as pernas dos crucificados, Jesus e os 2 ladrões. Os soldados, porém, transpassaram uma lança no corpo de Jesus, de onde jorrou sangue e água. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 34. Todo esse conjunto de atrocidades praticadas contra Jesus nos traz uma profunda reflexão. Jesus, ele mantém-se firme no seu amor por toda a humanidade. Então, quando vemos tudo o que aconteceu, desde o Calvário até a crucificação, nós percebemos que Jesus externa o amor sublime. Ele continua amando todas as criaturas, inclusive aqueles que o traíram, aqueles que o julgaram, que o agrediram, humilharam e o crucificaram. Significando que o amor, ele se expande de uma forma que, quando nós alcançamos essa condição de amar incondicionalmente a todos, nós nos inserimos no reino de Deus, esse reino de Deus apresentado por Jesus. Vemos então que nem mesmo a ingratidão é capaz de romper esse amor que Jesus veio nos ensinar e veio nos apresentar. Jesus, ele externa para toda a humanidade um amor que não exige nada, não exige recompensas, que é entregue simplesmente pelo fato de amar. E é esse amor que Deus devota a todas as suas criaturas e que Jesus veio exemplificar aqui na Terra. Essa forma de amar plenamente, ela vem então traduzida na última lição, ou numa das últimas lições que Jesus nos dá aqui na Terra, quando ele enxerga Maria, sua mãe, junto de seu discípulo amado, João. E então Maria entrega João como seu filho e entrega a João Maria como sua mãe, demonstrando que o amor, o grande amor que nos unirá quando chegarmos à condição de espíritos puros, é um amor que enxerga a todos como iguais, no sentido de criaturas que são amadas, criaturas que Deus ama incondicionalmente e sem qualquer comparação ou preferência. É esse ensinamento de amor que Jesus externa nos momentos derredores, quando nos apresenta ali Maria e João como mãe e filho.
No momento da morte de Jesus, relata o Evangelho que à hora sexta surgiram trevas sobre a terra, até a hora nona. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário, do templo, se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado deste modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 e 37 a 39. A respeito desse fenômeno da escuridão no céu, Kardec, na obra A Gênese, traz uma reflexão, uma ponderação. Que primeiro Kardec diz que esses fenômenos naturais, esse fenômeno da escuridão, ele deveria ter sido reportado, registrado historicamente. E não há um único relato que se tem é na Bíblia, que não deixa de ser um registro histórico, mas que chama a atenção. Outro ponto que Kardec assinala é que aquela região de Jerusalém é uma região que dominantemente o céu é limpo. Então, essa escuridão ela deveria ter causado impressão ao maior número de pessoas. No entanto, nós só encontramos esse registro a respeito desse fenômeno na Bíblia. Não há nenhum outro registro histórico que apresente esse fenômeno da escuridão do céu, do tremor de terra. Outro aspecto que Kardec também aponta é que naquela época não coincide com o eclipse. Então não haveria um fenômeno astronômico que pudesse ser o causador dessa escuridão. Kardec levanta então a hipótese de manchas solares, que poderiam manchas solares causar essa escuridão temporária. Mas também ele reforça a ausência de registros históricos sobre esse fenômeno. Então Kardec ele levanta a hipótese de que esse fenômeno ele tenha sido observado por alguns dos discípulos em razão da posição em que eles se encontravam, de determinado rochedo, de determinada formação geológica que gerasse essa sombra. E ele coloca que Jesus ele não veio trazer fenômenos físicos. Jesus ele veio trazer fenômenos espirituais. Então, por isso, Kardec entende que a grande fenomenologia de Jesus está nas lições que ele apresenta e que não seria necessário a Jesus causar fenômenos naturais para demonstrar a sua excelsitude. Kardec, então, ele vem e pondera que a emotividade que cercou os discípulos naquele momento deve ter gerado neles essa percepção de que o céu estava sombrio e que isso então foi registrado no Evangelho. Mas que Kardec acredita que naquele momento, como eles estavam tão alcançados pela emotividade, qualquer situação, como ele coloca, um rochedo que se desprendesse, causava para eles esse sentimento de que o céu estaria ali caindo, né? De que tudo estaria caindo com a morte do Messias. Tópico 3. A ressurreição de Jesus. Os exemplos de Jesus são roteiros que nos ensinam a agir perante as provas. No sábado, Maria de Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol e diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis, procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos teus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 7. Estava então Maria junto ao sepulcro, de fora chorando.
Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes diz: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, lhe diz em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Um ponto comum em todos os evangelhos é exatamente as aparições de Jesus após o seu desencarne. E Kardec, na obra Gênese, ele explica então que esses fenômenos são perfeitamente explicáveis pela natureza fluídica do perispírito. E sendo Jesus um espírito puro, a ele então é muito mais fácil manobrar, dosar o seu perispírito através dos fluidos que se apresentam naquele ambiente. Por isso que nós temos vários relatos em todos os 4 evangelhos das aparições de Jesus, relatos esses tratados nos evangelhos com o termo ressurreição, e que, na verdade, Kardec aponta na obra Gênese que seria apenas Jesus densificando o seu perispírito para poder estar com os seus apóstolos. Assim, as aparições de Jesus, a ressurreição de Jesus, vem nos trazer importantes lições, porque Jesus ele vem consolar aqueles que eram seus discípulos, que estavam ali próximos a Jesus e se viram órfãos, se viram abandonados. Então Jesus, ele com essas aparições, ele vem dizer que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem, uma transitoriedade. Mas não é só isso. Jesus ainda, ele vem ensinar que a todos que pedem o auxílio dele, ele se apresenta. Porque desde Maria Madalena, que muito triste, foi até o sepulcro para realizar ali as últimas homenagens a seu mestre, o tratamento do corpo de seu mestre, em que Jesus se aparece de uma forma absolutamente fluídica e por isso que pede para que ela não o tocasse, porque ele ainda não havia subido o Pai, significando que ali ele não iria ainda densificar o seu perispírito e por isso ele não seria sensível ao toque. Por outro lado, ele se densifica para aqueles que precisam de uma prova material do retorno do Cristo, como Tomé. Então Jesus, ele se apresenta a Tomé de uma maneira que Tomé pudesse tocá-lo, pudesse sentir as chagas da crucificação. Após a aparição a Maria Madalena, Jesus reencontra os discípulos. Fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados se lhes são perdoados. Aqueles aos quais retiverdes se lhes são retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio,
estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 29. É interessante que Jesus, então, ele aparece e desaparece para os discípulos, utilizando-se do perispírito, do corpo fluídico. Corpo fluídico que todos nós possuímos, mas que Jesus, na sua excelsitude, tem o domínio completo dessa capacidade de densificar o seu perispírito. A grande quantidade de relatos de aparições de Jesus após a crucificação fazem com que o fenômeno da ressurreição seja algo incontestável. E trazendo agora para a visão espírita, sabemos que, na verdade, o espírito nunca perece e que, como ele nunca perece, ele simplesmente retoma, continua sua jornada após o desencarne. Apenas se libera do fardo do corpo físico. E por isso que Jesus, ao se apresentar aos seus discípulos em várias ocasiões relatadas nos 4 evangelhos, ele deixa para nós essa certeza da imortalidade do espírito. Mas não é só isso. Como diz Paulo, ele diz que se a ressurreição do Cristo não é verdade, é vã a nossa fé. E por que Paulo afirma isso? Porque ele também, embora não tenha visto Jesus após a sua crucificação, Paulo viu Jesus nas portas de Damasco. Paulo esteve com Jesus às portas de Damasco. Jesus também em espírito. E por isso, Paulo consegue, de maneira bastante firme, asseverar a ressurreição do Cristo. Porque ele também, assim como os discípulos, ele teve a oportunidade de ver o Messias. Ver o Messias já em espírito. E esse fenômeno da ressurreição, então, é algo que faz com que o cristianismo se consolide. Porque todos aqueles que viram o Cristo após a crucificação, eles ficaram tão seguros, ficaram com a fé tão inabalável, que eles então foram os apóstolos que disseminaram a mensagem do Messias, e essa mensagem se alastrou por toda a humanidade e até hoje ela segue iluminando, esclarecendo, consolando as pessoas. A vinda do Consolador prometido, traduzida pela doutrina espírita, é também uma forma de confirmar tudo isso que aconteceu com Jesus, todos esses fenômenos após a crucificação. Esse era o conteúdo de nossa aula. Muito obrigado pela atenção, tenham um bom estudo e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Muita paz e muita luz.